Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Esse vídeo ele é um pouquinho diferente porque ele é temático. Você pode estar chegando aqui em um outro momento e ele ainda assim é válido, faz sentido, mas eu decidi aproveitar o eclipse em Escorpião, eclipse lunar que a gente vai ter agora em Escorpião, para trazer uma mensagem para a gente investigar aqui o que anda precisando de cura e transformação na sua vida nesse momento. Então você escolhe uma das duas opções. A primeira, a selenita laranja, com o tarô mitológico, ou o tarô Zen de Osho com a selenita branca. Se precisar escolher com calma, pode pausar o vídeo para fazer isso. E eu vou começar com quem escolheu a selenita laranja. Usar aqui o tarô pra gente descobrir o que nesse momento, aproveitando a energia do eclipse lunar, o que precisa de cura e transformação na sua vida nesse momento. A gente começa com o 7 de espadas e eu tenho duas coisas a falar sobre isso. Nossa, saíram muitas cartas. Muitas cartas. Algumas coisas a falar que me vem aqui, mas antes eu vou olhar todas as cartas que saíram. Talvez tenha um direcionamento melhor. A gente tá falando... Tô pulando muitas cartas, eu vou pegar só a primeira aqui e parar de mexer aqui. Bom, a primeira coisa que me vem quando eu olho para esse 7 de espadas, a primeira coisa que me veio foi em relação às suas relações, a pessoas ao seu redor que ou te causam algum desconforto, pessoas que talvez não sejam verdadeiras com você, ou pelo menos pessoas que você não consegue ler, não consegue entender qual é a real intenção delas. É uma incógnita. E isso aqui, comecei, com essa carta sozinha, e foi exatamente a primeira coisa que me veio. Ela pode estar falando de um alerta para que você tome cuidado com isso, e principalmente se a gente está olhando que precisa de cura e transformação na sua vida, a gente está falando que é interessante você refletir se faz sentido você manter essas pessoas por perto, se faz sentido você compartilhar intimidades, compartilhar a sua vida com essas pessoas. Por exemplo, se a gente está falando aqui de amizades, a gente pode estar falando também de relacionamentos familiares, amorosos, porque na sequência, a segunda carta que me veio aqui foi esse Cavaleiro de Ouros. E aí eu tenho o 3 de Copas, que é uma carta que traz muito a questão de relacionamento, de encontros, as trocas afetivas, aqueles momentos. Esse 3, o 3 de Copas normalmente fala sobre uma celebração, um evento, uma comemoração em que você encontra outras pessoas e partilha bons momentos com elas, uma ou várias pessoas. Então aqui estamos falando de dinâmicas emocionais, de trocas com pessoas. Na sequência, o 10 de Ouros, que também leva para esse lugar, e por isso, para pelo menos algumas pessoas, eu diria que aqui a gente está falando sobre um relacionamento amoroso especificamente. Pode não ser só isso, inclusive pode não ser também sobre relacionamentos. A gente pode estar olhando, por exemplo, para questões profissionais. Esse 10 de Ouros, ele traz uma ideia, uma energia de algo que foi construído, foi solidificado na vida. Então a gente pode estar falando da vida como um todo, que passa pelo que você faz da vida e como você constrói o seu império, o seu legado, a sua vida profissional. Então pode fazer sentido nisso também, mas, como eu disse, me vem muito forte aqui uma questão que envolve dinâmicas, envolve relacionamentos, ou amorosos ou não.
mas para algumas pessoas, eu diria que para pelo menos metade das pessoas vai falar de relacionamentos amorosos. E aí, vou mostrar todas as cartas e trazer esse recado, né? Essa primeira mensagem que me vem, que tá vindo, é o 9 de espadas aqui. Uma pessoa com uma certa se sentindo oprimida, uma sensação, me vem muito olhando para essa imagem, essa sensação de alguém sendo, às vezes, até diminuído, oprimido, se sentindo sufocado, angustiado. E, por fim, saiu aqui o Rei de Paus. Então essas são as cartas que eu tenho. E aí, dando sequência, né, no que eu estava falando, pode significar, a gente pode estar falando que existe aqui uma necessidade, sim, de você pensar nesses relacionamentos, entender se isso serve para você, se isso funciona para você, para que você se liberte disso, para que você não se sinta mais dessa forma, oprimida ou oprimido, diminuída ou diminuído, né? Enfim, sempre que eu falar qualquer coisa, coloque no gênero que fizer sentido para você. Enfim, para que isso você consiga deixar para trás, para que você consiga, aqui um convite para que você observe. Olhe ao redor, olhe para as pessoas, analise as pessoas, não saia se abrindo para qualquer um, entenda se faz sentido você se abrir com essa pessoa estar na sua vida. Porque eu tenho aqui, por exemplo, esse cavaleiro, ele se direciona. Os cavaleiros, eles têm um movimento, né? Eles são energias de movimento. Então, um cavaleiro que se movimenta e é um cavaleiro de ouros, eu não enxergo aqui como algo chegando para você. Eu enxergo como você saindo de algo e se direcionando para um lugar que faz sentido, um lugar que te faz se sentir confortável, porque aqui eu tenho esse desconforto. Algo que, na verdade, vai te proporcionar. Aqui, essas duas cartas me soam saindo ao mesmo tempo como um bloqueio. Quando eu falei, né, que me parece que é isso de alguém não sendo verdadeiro, isso causando desconforto, essas duas cartas trazem o tema, o assunto. Do que a gente está falando? De relacionamentos, de dinâmicas afetivas, amorosas ou não. Então, ao mesmo tempo que é isso, elas também existem aqui, estão na leitura, como potencialidades que estão presentes na sua vida. Isso está aqui. Existe essa possibilidade de você encontrar conforto num lugar que faça sentido para você. Encontrar a sua tribo, encontrar um grupo de pessoas com quem você se sente bem. Encontrar uma pessoa com quem você vai dividir a sua vida, com quem você se sente bem, confortável, com quem você pode ser você mesma. E construir esse 10 de ouros aqui. Então, ao mesmo tempo que nesse momento isso de alguma forma está bloqueado, isso também existe em potencial. Você pode viver isso, você não precisa viver desconfortável com as pessoas ao seu redor, você não precisa viver se sentindo, por exemplo, pisando em ovos. Eu preciso cuidar muito do que eu vou falar. É claro que a gente tem que filtrar o que vai dizer, né? Mas essa coisa de pisar em ovos, de você não poder ser você mesma, porque se você for você mesma, ou as pessoas vão te julgar, quem está ao seu redor vai te julgar, ou vão usar isso contra você de alguma forma, né? Essa pessoa que não é verdadeira, se ela não se mostra quem ela realmente é, ela pode mostrar que é qualquer coisa, e nisso você pode se prejudicar. Aqui a gente não precisa necessariamente estar falando disso, de pessoas sorrateiras que passam a perna nos outros. Pode ser, não é necessariamente. Mas pelo menos, me soa aqui essa energia como pessoas que não são elas mesmas. E se elas não são elas mesmas, consequentemente você acaba não podendo ser também. Então,
o convite aqui é para reflexão de isso faz sentido para você? Você quer seguir nisso? Não precisa. Se você quiser, é uma questão de escolha. Não precisa. Saiba que não precisa. Você pode viver confortável, feliz, ter bons relacionamentos, ter trocas construtivas com pessoas que acrescentam, que têm uma mente, uma mentalidade que complementa a sua e te ajuda a expandir a sua consciência, ao invés de ficar num lugar em que você se sente reprimida, tolhida, às vezes se sente menos, se sente incapaz, insuficiente. É você, aqui, né, a última carta que eu acabei não falando, é você se tornando esse rei de paus aqui, independente de gênero. A energia de um rei de paus é o fogo do fogo, é alguém que é determinado, ele é muito seguro de si, ele é assertivo, ele faz acontecer, ele vive a realidade que ele deseja viver, porque ele consegue visualizar e concretizar e fazer. Ele tem esse impulso, esse poder de realização. Então, é como se você, se retirando desse lugar, você encontrasse o seu poder, reencontrasse o seu poder e se fortalecesse. Então é possível. E aqui, para algumas pessoas, como eu estava falando, né? Esse rei de paus pode representar também uma pessoa. A gente tem duas figuras da corte aqui. O cavaleiro de ouros e esse rei de paus. Vamos ver aqui o que mais sai. Não vou falar deles dois por enquanto. Mas pelo visto estamos... O diabo. Pelo visto estamos falando de relacionamentos. A torre. Porque como é uma leitura coletiva, né? Podem ter outras mensagens aqui que não vão servir para todo mundo. Mas, seguindo esse raciocínio, para algumas pessoas a gente pode estar olhando aqui duas pessoas na sua energia, já que o tema é relacionamento, né? Duas pessoas. Uma pessoa que é mais estável, que é mais confiável, e uma outra que não é necessariamente que ela não é isso, mas, e pode ser até aqui, vou usar a energia das cartas em si. Esse rei aqui, de paus, os reis, eles são energias mais estáveis, então, como eu disse, não significa que ele não é uma pessoa confiável, mas por ser de uma energia de fogo, o fogo ele é um tanto volátil, ele precisa ser alimentado. Então, pode ser uma pessoa que é instável em algum sentido. Uma hora demonstra que quer estar com você, né, que tá do seu lado, tá ali contigo, e no momento seguinte você já tem dúvida. O cavaleiro aqui, esse cavaleiro de ouros, pode estar representando uma pessoa que na verdade é o contrário disso. Ele tem interesse, ele demonstra, talvez ele possa até demorar um pouco para demonstrar as suas reais intenções. Lembrando que a carta anterior a ele é uma carta que fala sobre alguém que não mostra as intenções. Então pode ser aqui alguém que demora, mas acaba te mostrando que vale a pena. É alguém que tem algo sólido a te oferecer, né? Lembrando que o cavaleiro é uma energia de movimento que vem e oferta algo. Ele tem aqui essa moeda nas mãos. Ele vai de um lugar e leva essa moeda para outro lugar para fazer essa oferta. E é uma oferta concreta. É algo que, se a gente for comparar os naipes, né, essas duas figuras da corte, a moeda, ela é um elemento concreto, e o fogo, você não consegue pegar o fogo, né? Ele é volátil. Então, talvez a gente esteja aqui olhando para uma possibilidade de alguém que tem uma dúvida, está entre duas pessoas, não sabe o que fazer. Pode ser que tenha sentimentos pelos dois, oferece alguma coisa que o outro não tem e vice-versa,
E isso causa essa dúvida, o que é melhor pra mim? Quem eu escolho? E aí, eu não posso dar essa resposta nessa leitura, principalmente por ela ser coletiva. A única coisa que eu posso te dizer, se você se identificou com isso, né? Se alguém se identificou com isso, é que existe uma resposta que te contempla, né? Que traz algo melhor pra você, mas só você pode saber aquilo que faz sentido pra você nesse momento, que você realmente deseja viver. Como você se vê, né, no futuro? Que vida você quer estar vivendo no futuro? E essa pergunta que eu vou trazer aqui serve pra tudo, não só pra relacionamentos. Mas sempre que você tiver em dúvida, né? Quando você visualiza, imagina a sua vida no futuro, qual dessas opções faz mais sentido? Qual dessas opções colabora, contribui para que você viva essa vida que você deseja viver no futuro? Talvez você encontre a resposta de que você pode até querer muito, mas você sabe, analisando os fatos, você sabe que aquilo não contribui. Pode existir o desejo, mas analisando os fatos, aquilo não está alinhado, aquilo não contribui. E talvez a outra opção faça isso. E é assim que você consegue, né, chegar mais perto dessa decisão que existe aqui, se for esse o seu caso. E aí a gente segue aqui, né, tendo o diabo e a torre. O diabo traz essa energia para você, nesse caso, inclusive, aproveitando aqui, essa energia instintiva de você buscar no seu âmago a resposta, nos seus instintos, no seu corpo, o que você sente com uma opção, com a outra opção. Se são pessoas diferentes, se a gente está falando de pessoas, aqui podem ser situações também, até profissionais. Mas vamos voltar aqui, né, seguir aqui a ideia de relacionamentos, já que é uma energia mais em destaque. Se você tem essas duas pessoas, você sente. Uma te oferece uma coisa, outra te oferece outra. O que você sente? O que faz mais sentido pra você? O diabo, ele traz isso. Traz esse poder do instinto. Ao mesmo tempo, em que ele pode estar aqui representando exatamente esse desejo. Qual é o desejo mais forte? E eu diria que, indo além, né? Você não olhar pra fora pra buscar essa resposta. Não é colocar uma pessoa na frente da outra, como você faz aqui pra escolher, né? Aproveitando aqui. Não é olhar e de alguma forma tentar sentir o que a pessoa tá te oferecendo. Mas é o que você sente em relação à pessoa. É de dentro pra fora. É qual a direção dos seus instintos, essa bússola que tem aí dentro. Pra onde ela tá apontando. Tem um lado que é mais forte. E aí a torre traz aqui essa... Temos aqui a última carta. Vou tirar uma carta do oráculo também. Mas a última aqui do tarô, para não ficar muito longo, é o Cavaleiro de Espadas. E é mais uma carta da corte, né? Aqui, inclusive, para mim só reforça que a gente está falando disso para várias pessoas. Ele tem dois cavaleiros em cima desse cavalo. São duas opções, né? E o que essa carta traz, o Cavaleiro... Já vou falar da torre. Mas o Cavaleiro de Espadas, ele traz... Ele fala sobre você ir de encontro, buscar clareza mental, você buscar, talvez até de um jeito proativo, você buscar informações, essa postura analítica em relação às situações, às vezes até se retirando, se colocando como uma observadora, sem deixar tanto que o seu emocional te influencie. É claro que sempre vai influenciar. Todas as nossas escolhas, elas são emocionais. Mas é nesse sentido de
Eu não tô ali no meio daquele furacão. Eu tento, pelo menos, né, me colocar à distância e observar cada uma das atitudes, as pequenas atitudes, as pequenas palavras, as microexpressões de cada uma dessas pessoas, para que eu consiga processar essas informações e entender o que cada uma está realmente me oferecendo. É ganhar essa clareza sobre os fatos, em primeiro lugar, para depois você sentir. Eu tenho essas cartas na mesa. Um trouxe essas, outro trouxe essas. Quem eu escolho? O que eu escolho? O que é melhor para mim? Me vem muito isso. Aqui, nesse momento, é crucial essa decisão. Mas antes da decisão, né, é ganhar clareza. E aí que eu entro na torre. Porque quando você encontra essa resposta, ou o caminho para a resposta, isso traz exatamente a transformação que você precisa, que você deseja. A torre aqui está funcionando como duas coisas. Primeiro, ela pode estar funcionando como uma situação, um momento que vai acontecer de um jeito ou de outro e você vai... É como se fosse ser posta à prova. Algo que acontece e te exige uma atitude. Mas, trazendo essa energia para dentro, o potencial da torre não é, eu não diria aqui o potencial destrutivo, é o potencial de reconstrução. A limpeza, a torre quando vem abaixo, você tira aquilo ali do seu caminho, né? Você acaba, põe abaixo a torre velha e você abre um espaço novo para construir algo que aí sim faz sentido. Então ela tem um grande potencial de reconstrução. Mas antes, é preciso a escolha. Eu não diria que por abaixo, mas fazer uma escolha. E isso é essencial para os próximos passos. Eu vejo aqui, isso dialoga muito com o tema da leitura, né? O que precisa de cura e transformação para que você transforme a sua realidade na frente, ali na frente? Essa decisão precisa ser tomada aqui, no momento presente, né? Para a gente viver um futuro diferente, a gente precisa mudar as nossas atitudes no presente. No seu caso, se você escolheu essa opção, diz respeito a uma escolha que precisa ser feita. Uma escolha que parte da análise de fatos, da identificação dessas pessoas que talvez não hajam com verdade, talvez não te ofereçam. Aqui, quando eu falo sobre essa carta, né? Pessoas que não mostram quem são ou que não são verdadeiras. A gente pode estar falando, nesse caso, de pessoas que não são aquilo que você espera que elas fossem. Pode ser isso, pode ser aqui uma questão de expectativa versus realidade. E a gente está falando de uma situação em que você, enfim, ganha clareza, enxerga, entende isso, que essa pessoa é quem ela é e não quem você imagina que ela seja. Só assim você pode acessar, em primeiro lugar, essa energia desse rei, né? Como eu falei, descrevi aqui, para viver esse 3 de copas e esse 10 de ouros. É um processo, não tem fórmula mágica. E principalmente não existe isso numa leitura, né? Porque eu posso chegar aqui e falar, nossa, tá vindo pro seu caminho alguém. Maravilhoso, mas se você não estiver pronta, não se trabalhar para estar pronta, de que adianta eu te dizer isso? Né? Então, aqui o passo anterior a essa experiência positiva é você... A carta do carro, né, traz essa ideia de tomar as rédeas da sua vida. Tomar o seu poder para si, seu poder de escolha, de decisão, de compreensão daquilo que faz sentido para você, de entender qual é a vida que você deseja viver. É talvez aqui uma inação.
alguém que não esteja decidindo por nada para que as coisas se transformem, né? Não adianta só ouvir a leitura, é preciso fazer movimentos, tomar atitudes. E talvez para algumas pessoas é exatamente isso que precisa ser curado e transformado nesse momento. É o fazer o movimento de tomar a decisão. Essa é a transformação necessária. Vou tirar uma carta agora aqui desse oráculo, trazendo uma mensagem final. Uma ou algumas, vamos ver. Saíram várias. 2. Banque suas escolhas e decisões. Se esta é a sua verdade, não precisa ter medo das consequências. Vou mostrar a frase para você saber que eu não estou inventando. É a frase que saiu aqui para você. Só confirma o que já foi dito. Sinta seu coração totalmente preenchido de amor incondicional. E a gente tem aqui o 10. Ali a gente tinha o 8 de espadas e aqui o 10 de copas. Na sua leitura a gente tem o 10 de ouros e o 10 de copas. Para você viver esse amor, algo verdadeiro, algo profundo e que faça sentido para você e traga aquilo que você deseja, te ofereça aquilo que você deseja, você precisa fazer uma escolha. E eu vou ir além. Você precisa escolher você. Em primeiro lugar. Não vou me aprofundar nisso. Isso tá aqui, faz parte de tudo que foi dito, mas eu quero te lembrar que você precisa escolher você. Em primeiro lugar. E é isso. Vou deixar essa mensagem aqui dessa forma, finalizar ela desse jeito. Te agradeço por me permitir. Te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Agora eu vou para a segunda leitura, segunda opção, você que escolheu a selenita branca. E a gente vai ver aqui o que está precisando de cura e transformação na sua vida nesse momento. Você que escolheu a segunda opção. Não vou me precipitar. Porque pela primeira carta eu poderia dizer que estamos falando do mesmo assunto da primeira opção. É curioso que é um outro tarô, né, que eu tô usando aqui. Eu trouxe de propósito 2 diferentes. Mas o tema me parece tão, por enquanto, né, me parece tão próximo. Por quê? Se fizer sentido para você assistir a primeira, fica o convite. Não vou ficar fazendo bate-volta com ela, não. Só vou falar isso e vou ver o que sai aqui. Mas, por que eu comecei falando isso? A gente tem a primeira carta, os amantes. Então eu ia falar, pode ser que a gente esteja aqui falando de relacionamentos. Uma questão que envolve relacionamentos. E a segunda, o espírito brincalhão, que me traz uma ideia de diversão, uma energia de diversão, de felicidade, de contentamento, de você aproveitando o lado bom da vida. Então, a gente pode... Uma das mensagens, né, aqui... E aí, na sequência, eu tenho... Voltando-se para dentro, o 4 de copas. Vou falar rapidinho sobre isso. Porque talvez essa mensagem vá por um outro caminho. Mas a gente pode estar falando de uma questão de uma escolha, uma decisão que precisa ser tomada. Uma decisão que contribui, que no momento está bloqueando, mas que contribui com a sua felicidade. Talvez, se for o caso, né, perceba se é o seu caso, você tem um conflito. Você tem 2 opções e precisa fazer uma escolha. A escolha que vai te oferecer os recursos que colaboram com a sua felicidade. Qual das opções faz isso por você? Se esse é o seu caso, eu te convido a assistir a primeira leitura.
por conta dessas cartas que saíram aqui de cara. Tem uma mensagem pra você lá, com certeza. Mas vamos lá. Aqui, vou tirar mais uma pra completar essas 6 primeiras cartas. Eu tenho aqui, não vou seguir a ordem, mas eu tenho Voltando-se para Dentro, uma carta que fala de recolhimento. Para você encontrar a resposta, né, do que precisa de transformação, você precisa se interiorizar. E o Eremita foi a última que saiu agora. Ele traz, inclusive, né, essa luz. Aqui, a única luz que tem na figura tá vindo de dentro dele. É o interiorizar-se para encontrar a luz, encontrar as respostas, encontrar o caminho. Para algumas pessoas aqui a gente está falando de caminho de vida. Eu vou seguir por isso. Não vou entrar na questão de relacionamento. Se isso, mais uma vez, se isso faz sentido para você, uma leitura sobre relacionamentos e sobre escolhas, a primeira opção é a melhor. Aqui eu vou falar sobre caminho de vida. Ainda assim, obviamente, na questão de encontrar, tomar uma decisão, fazer uma escolha, os amantes traz isso. É uma carta que muitas pessoas associam ao signo de Gêmeos. Inclusive, nessa carta eu tenho uma pessoa de frente para outra, né? Espelhados aqui, como se fossem Gêmeos. Mas, exatamente por isso, associam a essa ideia de escolha, uma decisão, uma escolha de vida. Que aqui, nesse caso, eu vejo como essencial. É um momento crucial, um momento de encruzilhada na vida. Que a partir dessa decisão, pode ser para algumas pessoas, seguir em frente. Seguir, você tá em dúvida se segue no caminho que você tá ou não. Ou se pega um outro rumo. Para algumas pessoas é seguir em frente. Para outras pessoas é tomar uma outra direção. Para algumas é inclusive dar passos para trás. Retroceder um pouco para entender o que está acontecendo, para então conseguir enxergar o caminho adiante. Pode ser que algumas pessoas aqui estejam naquela sensação, um momento de vida em que não conseguem enxergar qual direção seguir. Acaba ficando um tanto estagnada, ou estagnado, né? Porque não enxerga, eu não consigo ver, eu não vejo saída de onde eu estou. E eu não sei qual passo eu dou, para onde eu vou. Então é um momento de encruzilhada, eu preciso decidir. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso me mover. A vida é movimento. Só existe vida se está em movimento, né? Então é uma questão aqui crucial. E, em primeiro lugar, né, de iluminação, como eu falei, essa interiorização para encontrar as respostas, encontrar o caminho. Essa carta traz essa ideia de solitude. A frase aqui, a palavra associada a ela, fala sobre uma necessidade de você se voltar para si. Não precisa, sempre falo isso quando essa carta sai. Você não precisa se trancar no quarto e se isolar do mundo. Você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer meio. Mas é aqui um convite para você parar para refletir, parar para sentir o que você sente a respeito de cada possibilidade, de cada caminho, o que você deseja fazer e que caminho contribui com os seus desejos, estão alinhados com os seus desejos. Por quê? As pistas são os bons sentimentos, aquilo que te traz felicidade, que te anima a alma, sabe? Que faz você se sentir bem, se sentir viva, feliz. São os lugares que te fazem se sentir em casa. A gente tem aqui essa carta e a criatividade aqui com a Imperatriz. E assim, existe aqui todo esse potencial de viver algo feliz, algo positivo, algo bom. Viver uma vida abundante, uma vida próspera, em todos os sentidos. No sentido dos relacionamentos,
relacionamentos que fazem sentido, que te trazem paz e felicidade, pessoas que te oferecem o amor que você deseja e que você é capaz também de oferecer em troca, trabalhos ou lugares profissionais, né, projetos que você acorda com vontade de realizar aquilo, porque aquilo faz muito sentido para você. É claro que a gente precisa pagar boleto, né? Então, nem sempre vai ser bom. Às vezes se torna... A gente leva muito pro lado da obrigação, né? Eu preciso, então tenho que aceitar desse jeito. Mas existe uma possibilidade de você encontrar um meio termo entre o agradável e a necessidade, né? Aquilo que me faz bem e o que eu preciso fazer de fato. Pode ser leve, a vida em si pode ser leve. Esse espírito brincalhão, essa energia tá aqui para te relembrar isso. Só que para você chegar nesse lugar, eu vou tirar mais algumas cartas. O renascimento aqui. Existe, de fato, um processo de transformação em andamento. Eu vejo, já vou falar da última aqui, eu vejo como o próprio símbolo do signo de Escorpião, né, que é essa energia da transformação. É um processo, é como se você tivesse essa capacidade de transformar a sua realidade e ao mesmo tempo você viesse sendo preparada, você vem sendo preparada para esse momento crucial na sua vida. E era aí que eu ia entrar. Aqui pode ser para algumas pessoas que você tenha sentido muitas vezes que nada dá certo, que aquilo que você deseja não acontece, você nunca consegue conquistar e realizar. Essas travas, você pode ter enfrentado isso muitas vezes. Porque a gente tem aqui esse adiamento. Esse 4 aqui mais um 4, né? O 4 de espadas traz essa energia de algo que poderia acontecer, estava para acontecer, mas ficou para depois. Não é que não ia acontecer, mas foi adiado e jogado para frente. E nunca chega. Esse momento nunca chega. Essa felicidade, essa prosperidade, essa fluidez na vida nunca chega. E aqui me soa muito como algo que é como se tivesse a um passo, você tivesse a um passo disso. Mas antes, você precisa fazer esse movimento de olhar para dentro, de se interiorizar. Ao mesmo tempo que você precisa, para algumas pessoas pelo menos, não vou generalizar, mas para algumas pessoas você precisa dar um salto de fé. Você precisa confiar que você vai encontrar o caminho, que você está no caminho certo, que você está sendo guiada para realizar, porque isso faz parte do seu plano de alma nessa existência. A existência, aqui o mago. Aqui essa leitura me traz uma energia muito de... É como se isso tivesse muito perto de você, isso tudo aqui. E tem um grande motivo para isso. É algo que precisa acontecer, é uma experiência que você precisa viver. Essa vida próspera, abundante, feliz, é algo que você precisa viver, algo que tá no teu destino. Mas é como se isso o tempo todo fosse adiado, fosse jogado para frente, porque necessita uma decisão, uma escolha, eu diria que até um comprometimento da sua parte. E é esse o ponto que precisa de transformação na sua vida nesse momento. É você conseguir enxergar isso. É você entender que você precisa se comprometer com a sua felicidade, em primeiro lugar. E fazer as escolhas que
contribuem com essa felicidade que você quer viver, sem medo. Muitas vezes vai ser dar um passo no escuro, sem saber em que direção tá indo, mas ir. Tentar não ficar parado. Aqui é até contraditório. Isso também tem um pouco da primeira leitura. Bom, não tá saindo. É até contraditório porque é uma leitura que fala de movimento de vida, de direcionar a sua vida para um novo lugar, uma oportunidade de você fazer isso, de você começar a viver uma vida que faz sentido para você, ao mesmo tempo que ela traz essas 3 cartas, na verdade, né? Mais cartas. Essas 3 cartas que falam, tem uma energia de paralisação. Primeiro para avaliar, para analisar, para entender, antes de dar qualquer passo. E é isso, não é ficar parado ali para sempre. A última carta é essa, que traz uma pessoa sentada, observando o movimento do universo. Não significa que você precisa esperar acontecer algo, esperar cair do céu, não é isso. Parar e ver o universo movendo os pauzinhos, né? Não é isso. O que está nas suas mãos é o comprometimento. Às vezes você vai precisar parar tudo que você está fazendo, entre muitas aspas, né? Mas parar as coisas e sentir, entender, olhar para dentro, sentir, pensar, refletir, para achar o caminho, entender qual é o próximo passo também, entender se esse fluxo está bloqueado e o que você pode fazer para desbloquear, mas isso é um momento, é temporário. Isso é essencial para o fluxo seguir, né? Para o movimento seguir. É diferente de sentar, cruzar os braços e esperar acontecer alguma coisa, para então você reagir. Aqui não é reação, aqui é ação. E às vezes a ação passa pela reflexão. No exterior, nada acontece, mas dentro tem muita coisa acontecendo. Eu quero tirar uma última carta, só pra ficar igual. Eu vou aceitar, caíram 2 aqui, eu nem vou olhar. Aqui caiu virada pra baixo. Vou ficar só com a que ficou virada pra cima, que é a fonte. Essa energia, se você já assistiu outras leituras minhas, eu faço referência dessa energia, é o Ás de Paus, que traz uma oportunidade, um início, uma faísca, talvez um insight, um lampejo de ideia que ilumina a sua mente. Ela representa isso, esse Ás. É a primeira faísca, né, que traz uma oportunidade de acender um fogo, simbolicamente falando. Mas eu sempre associo essa carta da fonte a uma fonte divina, é a fonte de Deus. É como se você... Aqui ela pode falar tantas coisas. A primeira que me vem, assim, primeira e mais importante, eu diria, é você se encontrando, indo em direção ao seu centro, o centro do seu ser. É você... Esse processo aqui, esse momento de encruzilhada, ele é crucial para você se aproximar do seu centro, para você se aproximar da sua essência, viver a sua essência, expressar a sua essência. Essa carta também traz essa ideia de a fonte criadora, a fonte da abundância, a fonte da vida, da prosperidade, de tudo que existe, tá aqui, tá presente, é o próprio universo presente, perto, próximo, do seu lado, te ajudando, te amparando, te auxiliando, te orientando, para que você se mova nessa direção do seu centro. Essa energia divina te amparando. É uma energia linda para estar do seu lado, estar aqui na sua leitura, né? Traz um conforto, afinal a gente está falando aqui do naipe de paus, né? Que é o fogo, traz esse quentinho no coração,
para que você se sinta confortável e confie que você pode realizar aquilo que você deseja, dar os passos que precisa. Você tem tudo que você já tem, tudo que você precisa para ir na direção que você deseja. O mago, ele tem esse poder todo nas mãos dele, o poder de realização, de manifestação. Ele só precisa fazer. Aqui o mago, a energia do mago representa um direcionamento de energia, às vezes mental, às vezes concreta, o botar a mão na massa e fazer acontecer. Mas você tem todos os recursos que você precisa, e se você não tem materialmente nas suas mãos, você tem isso energeticamente no seu campo. O universo tá do seu lado, tá te apoiando. Porque você, aqui, como eu disse, né, lá no início da leitura, me parece, a gente tá falando de um movimento de vida que precisa ser vivido, precisa ser experienciado, porque isso aqui eu não sei exatamente o que é pra você, qual é o sentido, qual é a direção. Eu tô fazendo essa leitura muito mais pra te dizer que, seja lá o que você esteja desejando, vivendo, sentindo, isso tudo é pista que te aponta na direção do seu eu interior, superior, centelha divina, criança interior da sua essência, do seu self, sei lá como você quer chamar, mas é o que te leva para esse lugar, é o que te aproxima da sua essência divina, e isso tudo faz parte do seu processo de evolução como alma, como espírito aqui, e é por isso que você precisa viver isso tudo. Então eu acredito muito que eu tô fazendo uma leitura aqui bem aberta, bem genérica, pra te falar, te trazer um pouco de força, pra te falar que vai, segue. Eu posso não saber do que a gente tá falando, mas você precisa seguir nessa direção. Só pra te dar um pouco de força e de te dar um abraço aqui, pra que você não desista. Aqui tem muito isso de tudo que não deu certo no passado, tudo que foi deixado para depois, que você quis e não conseguiu realizar. Não desiste, não para ainda. Vai mais um pouco, segue. Aqui tem muito disso. É uma mensagem sobre persistência. Vamos ver aqui uma mensagem final para você com esse oráculo. O que mais você precisa saber? Sem reconhecer e aceitar suas limitações, nada pode ser realizado. E a Lua. A gente tem aqui o poder de Hecate. De forma inconsciente, as situações se apresentam como espelhos do seu interior. Tudo isso que você viveu, tudo que te aconteceu, todas as pessoas que cruzaram seu caminho, tudo isso aconteceu por um motivo. Existiu ali como parte de uma trama maior que te coloca na direção da sua essência. Então, tudo que foi vivido e tudo que você ainda vai viver está de acordo com esse plano. Aproveite as situações boas, positivas, e celebre essas situações, extraia força dessas situações para você seguir, expandindo cada vez mais, e das situações que não deram certo, que te frustraram, que te trouxeram dor, extraia o aprendizado, para inclusive que isso não se repita. A gente tem aqui a carta dos padrões. Para que isso não se repita, você não precisa repetir a experiência se você extrai o aprendizado que ela está te oferecendo. E eu sei que nem sempre é bom ouvir isso. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sofrer. A gente sempre quer que tudo dê certo e seja lindo, maravilhoso e fluido. E eu entendo que esse papo, né, good vibes de aprenda com as suas dores, pode ser um pouco desagradável, mas é real. Infelizmente é real. Você tem duas opções.
sofrer, seguir sofrendo, ou usar aquilo ali a seu favor. É o famoso fazer uma limonada dos limões, ou uma torta de limão com esses limões que a vida ofereceu. Você tem duas opções, né? Você pode não fazer nada com os limões, ou você pode comer uma torta bem gostosa. É uma escolha. Mais uma vez, a gente volta aqui para as escolhas, a questão das escolhas, que foi o início aqui da mensagem. Então é isso, é disso que a gente fala quando fala sobre aprender com as lições, com, né, os aprendizados das situações. É sempre por isso. E aí essa outra carta, né, que fala aqui do amadurecimento. Sem reconhecer e aceitar suas limitações, nada pode ser realizado. Ela é muito curioso, porque eu acabei de falar aqui com o mago, você tem tudo que você precisa. Mas, inclusive, você precisa reconhecer as suas limitações, você precisa reconhecer que é um ser humano falho, que está em processo de desenvolvimento, e é isso. Tenho minhas limitações, vou ver o que eu consigo fazer apesar delas. E assim eu descubro que eu tenho mais força, mais poder de realizar cada vez mais, de me aproximar cada vez mais desse centro aqui. Isso aqui é como eu disse, né, um movimento de vida. É um processo que dura uma vida inteira. É o processo de todo mundo, né, que é uma opção, mas é um processo de todo mundo. Mas para você, nesse momento, você precisava relembrar disso. Então aqui também é importante que você reconheça. E outra coisa, eu diria, quando essa frase fala, né, reconhecer e aceitar as suas limitações. Aqui, quando eu mostrei essas energias de pausa, de paralisação, de interiorização para encontrar respostas, isso também remete a essa ideia simbólica, né, de limitação. Às vezes eu preciso, como eu falei já antes, né, às vezes a melhor coisa que você precisa fazer, ou a principal coisa que você precisa fazer é não fazer nada. Parar para refletir antes de dar um passo. Então, às vezes você olha para o mundo exterior e parece que você está limitada, travada, que não dá para dar passos, mas você está em processo, está em movimento interno. E isso também é real e também faz parte de tudo. Às vezes, muito mais do que ações físicas concretas que você faz aqui no mundo exterior. Saiba disso. Enfim, espero que essa mensagem tenha feito sentido para alguém. Não sei se eu trouxe respostas, como eu disse, eu acredito que ela seja muito mais como uma lembrança que alguém precisava ouvir, receber nesse momento. Então eu espero que eu tenha conseguido oferecer esse apoio nesse momento. Te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso ainda. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!